Uma boa noite, mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor permaneça neste lugar. A gente acredita que Ele está, através dos louvores que nós cantamos, através da oração que fizemos, e agora, cremos e confiamos que o Senhor continua neste lugar, não é verdade? Nós estamos no mês da saúde, e eu fui convidada exatamente para falar sobre saúde. Eu sou psicóloga, e a gente vai tratar... Nós vamos fazer uma mistura aqui. A gente vai falar sobre a saúde mental, a saúde emocional, mas nós vamos utilizar um personagem da Bíblia que, quando eu pensei nesse tema, veio esse enfoque. E eu antes disso, eu não consegui imaginar esse viés que eu vou trazer hoje para vocês, que é um viés que eu estudando, eu achei que fosse interessante para que a gente compartilhasse e a gente entendesse que um homem, onde registra na Bíblia, que em tudo ele prosperava. Você conhece esse verso na Bíblia de um personagem que tudo que ele colocava a mão, o Senhor prosperava? Quem é esse personagem? Me ajudem. José. Tudo e todas as crises e as cruzes que ele carregou sobre si, diante de todo aquele problema que ele enfrentou, a palavra do Senhor é muito clara e diz, em tudo que José colocava a mão, o Senhor prosperava. Só que o que eu quero trabalhar hoje, estudar com vocês e aprendermos hoje é sobre um viés de que custou muito para que o Senhor curasse ele de um probleminha. Sabe qual é o problema que custou ao Senhor para curar? Não porque Deus não fosse capaz, deixamos bem claro isso, mas ele não se permitia ser curado. Aquela ferida que ele tinha, aquilo ali doeu, e doeu por muitos anos. E nós vamos entender esse histórico, nós vamos entender essa história e aprender a acertar, como José acertou, mas não demorar tantos anos assim, a partir do momento que a gente entende que é importante que nós nos coloquemos nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, esta minha ferida dói, então trabalha nela, trabalha nesta ferida, porque aí sim, vai ser uma cicatriz, como é o tema, As cicatrizes da alma, que é o tema de hoje, vai ser uma cicatriz que eu vou enxergar ela, que eu vou lembrar dela, mas que ela não vai mais me ferir. Ela não vai mais ter um efeito negativo sobre a minha vida. Vamos abrir a Bíblia? Gênesis 41. Gênesis 41, a gente vai estar trabalhando em cima desse capítulo, a gente vai estar trabalhando em cima dessa história, da história de José, e dirá o que José nos ensina para a nossa vida emocional, para termos um equilíbrio emocional e uma vida melhor. O que um homem que em tudo colocava a mão, o Senhor prosperava, tardou para permitir que Deus o curasse. Vamos entender isso? Em Salmo 147:3 tem um verso, mas fica em Gênesis. Salmo 47:3 foi colocado ali no texto de apresentação que o Rafael colocou, que eu achei muito interessante, ou a equipe dele, não sei quem teve essa ideia, mas foi ótimo, Diz, ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Na minha versão ele sara o coração e cura as feridas. Foi Salmo 147:3. Pois ele sara os quebrantados. E José custou a permitir que o Senhor chegasse a essa ferida dele. Vamos falar da Bíblia. Gênesis 41, voltando lá, a partir do verso 50. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, venha, Senhor, nos inspirar neste momento para que possamos compreender a Tua mensagem, para que possamos compreender a Tua palavra, o que Tu nos quer falar através da história desse homem tão valoroso, que o Senhor
precisou quebrantá-lo de várias formas para que ele entendesse que a vida é muito mais do que as recompensas familiares, do que os problemas de crises pessoais. A vida é uma vida entregue a ti. E se for de fato entregue a ti, todas as coisas são banais, Senhor. Nos ensina a administrarmos melhor a nossa vida através deste aprendizado. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Em Salmos não, vamos para Gênesis. Salmo a gente já leu. Em Gênesis 41, a partir do versículo, deixa eu pegar aqui que é minha colinha, vamos lá, Gênesis 41, a partir do versículo 50 e 52. 41, 50 e 52, diz ali o seguinte. Muito bem, está aqui. Antes dos anos da fome, a Asenate, filha de Potifar, sacerdote de deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E ao segundo filho, continuando ali, Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Esses foram os 2 filhos de José. Só que eu quero que você se atente a este verso. Deus me fez, ali no versículo 50, vamos lá aqui, um pouquinho antes. A partir do versículo 50, que ele diz assim, né? Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. José, ele foi um personagem bíblico que sempre impressionou a todos. Na época dele, ele foi um grande homem. Quando a gente pensa em pessoas que tiveram sucesso na vida, né? Aquele filme de final feliz foi José. Por quê? Em tudo o Senhor o prosperava. Mas José, ele teve essa pressão, que quando ele teve o primeiro filho dele, ele diz: Deus me fez esquecer. É como se José tivesse pedido para o Senhor que aquelas coisas que estavam ao passado simplesmente bloqueassem da sua mente. Esse era o pedido dele. Intencional ou não intencional, ele meio que abortou, vou usar essa palavra aqui com permissão, né? Ele abortou a sua família. Aquela família trouxe tanta dor, trouxe tanto sofrimento, que quando ele teve o primeiro filho, ele diz: o Senhor me fez esquecer o sofrimento. E ele colocou o nome do seu filho exatamente para lembrar que ele precisava, olha aqui, né? Lembrar que ele precisava esquecer do seu passado. E essa é uma grande lição que a gente precisa entender. Um homem que tinha tudo, ele trazia uma dor que ele precisava, ou que ele, na verdade, queria, de fato, esquecer. Tem algum crime nisso? Não. De certa forma, não, mas tem um limite para esse esquecimento. E é isso que a gente vai aprender com José. O primeiro sinal de uma alma ferida é quando você esquece, ou quando você quer esquecer de onde você vem. Ah, mas eu vou esquecer porque você não sabe o meu sofrimento, porque você não sabe o que eu vivi dos meus pais, o quanto eu fui castigado. E José tinha todas as indicações, pelo que a Bíblia diz, de literalmente fingir que veio veio da cegonha, como diz, né? Fingir que aquele passado não existia. Fingir que aquilo ali não fazia parte da sua história. Aí a minha pergunta é: será que eu e você não estamos ou não temos também motivos para esquecer de nossas origens? Esquecer de onde nós viemos? Esquecer o nosso passado? Eu estou aqui porque eu consegui prosperar. O que passou está guardado num túmulo e ninguém mexe lá.
deixa aquilo lá guardado. Só que o problema é que aquilo lá guardado foi trazendo para José uma amargura intencional. Por que intencional? Porque ele se permitiu esquecer de um passado que, apesar da tristeza, tinha coisa boa também. Um coração quebrantado, um coração com uma ferida. Primeiro, é aquela indicação de que nós queremos esquecer de onde nós viemos. Quem eu sou? Eu sou o que sou agora. Minha história não importa. Será que não importa? Um segundo sinal de uma alma ferida é o uso de máscaras. Vamos entender isso na história de José? Qual foi o momento que José usou máscara? Vamos lá para Gênesis 42, 7, nos diz o seguinte, Gênesis 42, 7. José reconheceu... Vamos fazer uma contextualização? Deixa eu perguntar aqui. Nós temos alguma visita? Sim, não? Todos conhecem a história de José? É porque eu não conheço vocês, então deixa eu... Temos alguém que não conhece. Ah, então vamos lá, vamos contextualizar lá. O menino lá, seja bem-vindo. Ele é uma visita, então vamos contextualizar. José foi um jovem que ele tinha sonhos e ele é o filho mimado de 12 filhos. Não era mimado? Quem conhece a história da Bíblia sabe que José era um garoto mimado. Terrível garoto. Né? Enquanto adolescente, era um aborrecentezinho, bonitinho, mas que o pai gostava. Por quê? Porque foi filho da sua amada esposa. Então, José era o reflexo do que Jacó amava. Por mais que tinha vindo o filho mais novo, mas o filho mais novo foi o reflexo de quem o quê? De quem morreu. Porque quando Raquel teve Benjamim viveu, Raquel morreu. Então, José era o preferido e foi, diante de todos os 12, ele era o mais amado. Até o ponto que Jacó fez uma túnica para ele e ele simplesmente se mostrava e achava que era o grande diante dos irmãos. Só que a questão não é você ser o grande, mas ele era o mais novo. Ele era mais jovem, todos se sentiam de fato excluídos, separados, distanciados. E o pai não escondia a sua preferência por José. Quem é filho de mais de um? Lá em casa são 10. E a gente sabe, minha mãe diz, palavras dela, que o filho preferido é aquele que mais precisa no momento. A nossa pergunta com meus filhos é, será? Deixa estar. Ela diz isso. Mas Jacó não tinha essa questão, né? Jacó, ele tinha José como preferido. E aí, os seus irmãos não gostavam, e um dia resolveram vender, né? Colocar ele no poço para dar uma lição, e resolveram vender resolveram vender José para o Egito. E lá foi José ser escravo. Isso era um costume tradicional daquele tempo, né? Que os povos mais fortes dominavam as terras, venciam e levavam pessoas como escravo. E estava passando uma caravana e eles resolveram vender a José em vez de matar. Né? Eles venderam José. E lá José foi viver no Egito, foi um bom menino, trabalhou, diríamos assim, na casa do governador do estado, vamos traduzir isso, né? Atualizar, na casa do governador do estado, até que a esposa desse governador quis assediá-lo, ele não se permitiu ser assediado e ele foi para a prisão. E lá, mais um castigo, né? Ele acabou ficando por um bocado de tempo na prisão. Nessa prisão, o que aconteceu? 2 dos homens sonharam, o padeiro e o copeiro, obrigada. O padeiro e o copeiro sonharam, e José disse, lembre-se de mim. E ali José desvendou esse sonho, e mais uma vez, depois de 2 anos, que Faraó teve um sonho, certo? Faraó teve um sonho, aí o copeiro lembrou, tem um cara lá na prisão, que ele desvendou meu sonho. E aí começa a história de benevolência de José, onde ele passa a ser o governador do Egito, ele passa a ser colocado num lugar de posição, onde a sorte dele muda. Como dizer que um menino mimado, lá de Canaã, poderia se tornar um governador do Egito, um faraó, ou segundo na lista do faraó, né? Como dizer isso? É milagre.
E com essa história, voltando para cá, o que aconteceu? Canaã passou a ter fome, e neste sonho de Faraó, o que aconteceu? Nesse sonho era que teria 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e as magras engoliam as gordas. O que aconteceu? E teria 7 anos de prosperidade, onde José era o administrador, e José estocou muito alimento, fez grandes depósitos de alimento para que o povo não perecesse. Então, enquanto as cidades vizinhas, os países vizinhos morriam de fome, o Egito apenas prosperava. Por quê? Porque o Senhor era com... Essa é a história básica de José. O Senhor era com José. Segundo item que a gente quer registrar, Canaã estava passando uma fome, então Jacó, sabendo que no Egito tinha bonança, os vizinhos diziam que o Egito era um país próspero, apesar de toda a seca em volta, o que Jacó fez? Mandou os seus filhos, e olha que era país vizinho, não era uma cidadezinha, era longe, distante, mandou os seus filhos que buscassem alimento no Egito. E lá foi esses filhos. Quando José olhou os seus irmãos, José reconheceu ou não reconheceu? Reconheceu. Aí aquele aborto, lembra da palavra? Aquele aborto familiar meio que deglutiu, doeu. E José disse, eu não acredito que eles estão aqui. Os meus irmãos, que me venderam como escravo, olha só, olha aquele sonho, lembra daquele sonho, ele só olhando, aquele povo, caramba, não é possível que vocês estão aqui. Mas ele era quem? Ele era o governador, ele precisava manter uma pose, mas aquilo, a volta dos seus irmãos, foi uma prova de que o Senhor ainda precisava trabalhar na mente dele, porque ele não conseguia, com toda a prosperidade, o sofrimento dele, a dor dele era maior. Vamos continuar a história. Aí aqui no verso, a segunda ferida era o uso de máscaras que José se permitiu. 42, o verso 7. Vamos lá. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecessem. Por que ele agiu como se não os conhecesse? Porque ele não queria se revelar. Ele queria entender qual era a malandragem agora que seus irmãos estavam fazendo. Será que é fome mesmo? Como é que está o coração? Eu lembro deles, eu lembro o que eles fizeram. Ô, Senhor, por que você mandou eles aqui, Senhor? E talvez neste momento, José começou a refletir e começou a dizer, minha família existe. Ô, Senhor, estava tão bem aqui, estava tão tranquilo, tudo bem, eu tenho saudade do meu pai, mas eu estou tão bem aqui, o que o Senhor inventou comigo? E lá estava ele, dizendo, uma alma mascarada, não querendo se revelar, porque, na verdade, ele tinha medo do que os seus irmãos poderiam pensar dessa prosperidade dele. Quando ele era jovem, ele era o preferido do seu pai, e ele se gloriava disso, e dava inveja nos seus irmãos. Por que agora ele não daria inveja nos irmãos novamente? Então, ele se preservou dessa suposta inveja de seus irmãos. Ele disse, poxa, Senhor, eu vou me mascarar, porque eu não quero que eles vejam a minha prosperidade como fruto de algo de que eles tiveram vantagem. Ou seja, eles me venderam como escravo, fizeram o que fizeram, e agora eu estou próspero. Ó, viu, meu irmão? Ó, viu? Foi até bom a gente te vender como escravo. Ele não queria dar esse gostinho de vitória para os seus irmãos. Isso não era porque ele queria, simplesmente tinha medo dos seus irmãos. Era porque ele não queria dar a vitória para um erro que os seus irmãos faziam. Vocês já pensaram sobre esse ângulo? Foi exatamente essa ideia que eu quero transparecer. E, na verdade, o que nós entendemos é que a história deste momento era trazer à tona uma relação que estava machucada, que estava ferida, que tinha marcas, que tinha feridas fortes e que ainda José não tinha conseguido curar.
Continuando no verso 7 do capítulo 42 de Gênesis, nos diz o seguinte, ali uma agressividade que José chega. De onde vocês vêm? José lhe tratou com indiferença aqueles irmãos. Ele a tratou com agressividade. Você já sentiu raiva de alguém, não gostar daquela pessoa, e quando ela vem te perguntar alguma coisa, você já joga pedra, sabe? Poxa, mas ele não fez nada. Ele não fez nada naquele momento. Mas a sua mente gravou que lá atrás, num passado distante, ela te magoou, ela te chateou. Então, toda vez que tu vê aquela pessoa, a tua reação é ser grosseiro, é ser um pouco, ficar nervoso, é se alterar, é ficar agitado, é ficar preocupado. E José fez exatamente isso com os seus irmãos. Não é porque ele era o governador, era porque ainda ele trazia dentro de si as feridas de uma traição. As feridas de irmãos que foram maldosos. As feridas de irmãos que não entenderam que ele estava na fase da juventude, na fase de ser bagunceiro, na fase de se sentir o melhor. E realmente ele era o preferido do seu pai. Ele tinha razão na cabeça dele. E ali era uma situação constrangedora. E ali ele foi com agressividade, porque ele entendeu que ele precisava ser agressivo para trazer à tona aquela sensação de, viu? Eu cheguei. Mas eu não quero dar o braço a torcer para vocês. Mas vocês me trouxeram para o lado ruim da coisa. Eu consegui, com os meus esforços e com a ajuda de Deus, ser quem eu sou. Por isso, a reação agressiva de José. Por isso, a reação diferenciada que ele tratava seus irmãos. E aqui vem dizendo, uma reação agressiva é um sinal de que a nossa alma ainda está ferida. De que a nossa alma ainda tem marcas, tem dores que a gente não consegue esquecer por ABC, não importa. O importante é que precisa ser curada. Vamos ao outro sinal, a vida presa ao passado. Vamos ler ali 42:9. O que diz a história? 42:9. Vamos ver aqui. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles. Ele disse, vocês são espiões? Ali está uma pergunta que ele questiona. Ele lembrou do passado. Ele lembrou daquele sonho, que ele era superior no sonho. Ele lembrou que ele contou esse sonho para os irmãos e os irmãos o ignoraram. E ali ele estava, vocês são espiões. O que vocês estão fazendo aqui? Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida? Vocês vieram para tentar usufruir de algo que nós construímos? Quem são vocês? José estava apenas olhando, mais uma vez, José estava olhando para irmãos que o traíram, que o judiaram, que o maltrataram, e que, na verdade, ele não queria ver. Por quê? Porque a lembrança daqueles irmãos só trazia dor, só trazia angústia. Apesar de que o Senhor, em tudo que ele colocava a mão, prosperava. Olha que incógnita. O Senhor o abençoava, mas ele não conseguia, naquele momento, perdoar, entender que aquilo ali foi um processo e que aquele processo era importante. Ele conseguia apenas ver homens que o traíram, que o deixaram à mercê de um destino difícil. Um outro sinal de que a nossa alma está ferida, de que a alma de José estava ferida, é a desconfiança das pessoas. E ali no 42, capítulo 42, o verso 19 e o verso 20, vamos ler aqui.
E se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras, e vocês não tenham que morrer. Aí, ele pediu para que deixasse um dos irmãos e dissesse, né? A história conta aqui, depois leem a história de José, que é uma história que tem um aprendizado bastante grande. A história conta que José estava continuando a testar, e José tinha saudade de um irmão, o seu irmão mais novo. José tinha saudade do seu pai, mas José não estava muito se importando com aqueles irmãos mais velhos. José ainda tinha, enquanto que ele amava o irmão mais novo, sentia saudade dos irmãos mais velhos, ele sentia o quê? Ferida. Dor, revolta. Ele estava se corroendo por dentro, dizendo assim, Senhor, não é possível que eu vou ter que ajudá-los, mas Senhor, o meu irmão está lá. Eu quero ver esse meu irmão. Eu quero ver se ele foi corrompido por esses outros aqui. Eu quero ver se ele conseguiu ser vitorioso ou se ele foi corrompido, se esses meus irmãos aqui judiaram do meu mais novo. Era essa a questão. Ele não estava interessado em abençoar os irmãos, ele estava interessado em saber se aqueles irmãos mais velhos tinham ou não corrompido o seu querido Benjamim, o seu irmão mais novo. E a desconfiança das pessoas faz com que nós não tenhamos um livre acesso. Às vezes a pessoa fez uma maldade conosco, sim. Aquilo doeu no nosso coração, sim. E a gente fica o resto da vida martelando e cavando e achando que a pessoa lembra. A pessoa já esqueceu, já está em outra, e a nossa dor é aquela que está ali, ó, que está sofrendo e que está sentindo um efeito de forma negativa. Quem é que estava com dor? Os irmãos estavam com fome, por mais que eles sentiam saudade, mas eles já tinham na consciência de que o seu irmão tinha morrido. Mas quem é que estava sofrendo? Era José, por algo que tinha acontecido segundo cálculos, diz, há mais ou menos 22 anos atrás. E José ainda vivia com aquela dor, por mais que em tudo o Senhor o prosperava. Mais adiante, a gente vem com o sinal de que a alma está ferida, é quando a gente pensa que se arrepende de algo, mas na verdade é um arrependimento falso. Eu te perdoo, tá, irmã? Eu te perdoo, você mora no meu coração. Saí de perto dela, puxa vida, mas... Ai, eu não aguento ver aquela... Não acontece isso? Né? A gente perdoa para não continuar a briga, mas no fundo o coração está com vontade de... se eu pudesse pegar ela, eu esfolava. Somos humanos ou não somos? Pois é. José também era. Apesar de que o Senhor o prosperava. José também era humano. Eu e você somos humanos. E aqui conta, no verso 42, a gente está no capítulo 42, o verso 24, vamos ver o que está escrito aqui, ele vem dizendo, nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou, vamos lá, vamos só essa primeira parte, 24, nisso José retirou-se e começou a chorar, mais uma vez, José estava chorando, por quê? Porque estava arrependido, porque estava com pena, porque estava com dó? Não, porque estava remoendo toda a sua tristeza, todo o seu fracasso, toda a sua história, toda a sua trajetória, e de o quanto aqueles irmãos foram ruins, foram maus, e o quantas feridas aqueles irmãos tinham trazido até o seu coração. Com toda a prosperidade que o Senhor deu, agora, José ainda enfrentava essa dor. A dor do quê? Do abandono, da traição, da solidão, da separação, da distância da família. Ele sentia isso. E ele era uma oportunidade dele se reconciliar, dele entender olha aqui onde é que eu cheguei. Não no final do processo, mas no início.
Mas ele ainda não estava pronto, porque ele ainda não tinha permitido que Deus trabalhasse nesta ferida em especial. A pergunta é, qual é a ferida que você tem na vida e que você não está permitindo que o Senhor trabalhe? A gente, né, eu como psicóloga, tem alguns pacientes, e os pacientes vão com problemas que trazem lá do passado, porque minha mãe, porque meu pai, a pessoa não está nem mais viva. E você traz essa dor. O que não está errado em trazer a dor, por isso que está no psicólogo, né? Se não tivesse a dor, não estaria. Mas vamos trabalhar. Você permite trabalhar a sua dor. Vamos mexer nela, vamos falar dela. Não. Isso aí não toca. E acaba maquiando um problema e não resolvendo a raiz. E aqui a gente vê o arrependimento de José, que não era, naquele momento ali, não era arrependimento sincero, naquele momento ali era raiva. Sabe aquele momento que você está com raiva e tu sai e dá um grito, assim, para não dar um grito na frente da pessoa, você... Era esse tipo de arrependimento que José estava, era uma raiva que ele tinha de todo o seu passado. O que a gente precisa entender, algumas coisinhas na história de José, o tempo não apaga as dores. Poxa, você já viveu, isso aconteceu há tanto tempo atrás e você ainda remói. Sim! Por quê? Porque há tanto tempo atrás você não conseguiu curar. E toda vez que chegou o processo da cura, você diz, opa, não toca aí. Aí não pode. Se você não se permitir ser curado, o Senhor não pode curar. Muito menos psicólogo. Ou, né, psiquiatra, ou, né, você vai lá, está doente, toma um remédio. Ah, não, vou me curar sozinho. Para que remédio? Até pode curar, mas, na verdade, fica muito mais debilitado, né? E a recorrência do problema pode acontecer com mais frequência. A outra coisa que nós precisamos entender é que a distância também não cura as dores. Eram 2 países, era Canaã e Egito. Era 2 países distantes. Mas as dores ainda existiam. Ah, mas eu vou para outro lugar, eu vou para outra casa, eu vou para outro problema, eu vou para outra família, eu vou, né? Vou deixar a minha mãe, vou casar, o meu casamento vai curar a minha doença com a minha mãe, vai me separar do meu pai, eles vão viver aí, eu vou viver lá e vou ser feliz. Aí você traz todo aquele problema emocional para o seu casamento. Aí você traz todo aquele problema emocional para os seus filhos. Aí você traz toda aquela história, aquela carga negativa para os seus que estão ali naquele momento, que não tem nada a ver com a tua dor. Por que você traz? Porque você não consegue se curar. Porque você não deixa se curar. A distância não cura a dor se você não permitir. E o que vai impactar, e é para impactar, e é para você prestar atenção, queridos, ser cheio do Espírito Santo não cura a dor. O que você está falando? Ser cheio do Espírito Santo, você é um ótimo pregador, você é um ótimo, desenvolve os talentos na igreja, desenvolve os dons, e está sempre pronto para ajudar, e está sempre disposto, mas a partir do momento que alguém mexe na sua ferida, aí canta, né? Poxa, aquele irmão é tão inspirado, é tão fervoroso, é tão... Mas se tu mexer na ferida, na dor dele, ele salta. Mas não é cheio do Espírito? Claro que é, mas é humano. E ser humano é o que nos torna capaz de sentir a dor, que nos torna capaz de sentir os problemas, que nos torna capaz de sentir essa necessidade de quê? De que a vida precisa de melhora. Eu sou inspirado, eu sou talentoso, eu sirvo a causa do Senhor, eu tenho diversos dons, diversos... como é que a gente... cargos na igreja, né? Diversos cargos na igreja, e muitas vezes nos ocupamos nos cargos e esquecemos de que a vida não é só estar na igreja, não é só representar a igreja.
A vida é uma vida cotidiana com o Espírito Santo e dizer, Senhor, isso aqui me dói. Senhor, me cura. Me cura. Este ponto me dói. Apesar de eu ser líder, apesar de eu ser obreiro, apesar de eu estar disposto a fazer a tua vontade, mas isso me dói. Ser cheio do Espírito, enquanto vivermos nessa terra, é sentir dor de uma alma, se nós não conseguirmos trabalhar e curar exatamente a dor que nos afeta. O esquecimento, ele não cura as dores. José colocou o nome do seu filho para lembrar que precisava esquecer. Curou a dor quando ele viu os irmãos? Não. Ele colocou o nome do seu filho para esquecer que ele tinha família, para cortar aquele laço emocional com a família, até que a família chegou até ele, e aí ele percebeu que, opa, essa dor existe. O esquecimento. Como a gente diz aquela frase muito comum, né? Eu perdoo, mas não esqueço. O Senhor coloca os meus pecados nas profundezas do mar, mas a gente tem a tendência de o quê? Pegar uma vara de pescar e puxar de novo. E nos sentirmos culpados de algo que o Senhor já nos perdoou. Por quê? Porque eu não quero viver sem essa dor. Isso é um grande problema também. Eu não quero viver sem me vitimizar, sem me sentir o coitadinho, sem me sentir a vítima de uma circunstância que já está curada, se eu quiser, mas eu não quero, porque se eu querer eu vou ser forte. E eu não preciso, e eu não quero ser forte, eu quero que as pessoas me vejam como vítima. Percebe isso? José em tudo prosperava, o Senhor lhe deu a vitória, mas quando mexeu na dor dele, o homem chorou, o homem sentiu, toda aquela raiva, todo aquele trauma, todo aquele problema foi trazido à tona. Nós contamos a história de José. Você poderia tirar várias lições desse personagem, de dores, de sentimentos, de tristeza, mas uma das coisas que a gente quer trazer é, então, vamos para a solução? Quando é que afinal José foi curado? Ele se curou. Quando José foi curado, e o que ele precisou fazer para que a cura, essa dor que ele trazia de sua família, fosse finalmente lançada para fora de seu coração, de seu pensamento e de sua alma, porque um filho não funcionou. Primeira regra, você está sentindo uma dor? Você está sentindo um problema? Algo está te incomodando, apesar de que o Senhor em tudo tem te prosperado, mas tem uma coisa que te incomoda? Abra o coração e fale a verdade. Fale com quem? Com quem te ofendeu. Consegue? Não, eu não consigo. Fale com um profissional, fale com um psicólogo, fale com alguém. Não guarde a sua dor para si, porque dor guardada dentro de si, ela se mantém ali. E a primeiro momento que mexerem naquele calo, você explode. Fale sobre a sua dor e fale a verdade. E ali vem dizendo, no Gênesis 45, vamos um pouquinho mais adiante, 45:1, depois que seus irmãos voltam, né, vão até o Egito, resolvem o problema, trazem o seu irmão Benjamim de novo, porque a seca era dura, era difícil, traz seu irmão Benjamim. Ali, José entendeu pela segunda vez que ele precisava fazer a diferença. E em Gênesis 45:1 nos diz o seguinte: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente e José se revelou a seus irmãos. José contou: eu sou José. Sabe? Aquele adolescente,
Aquele jovem que vocês mandaram para o Egito? Pois é. Queridos, eu imagino o espanto, a dor que esses outros irmãos sentiram ao reconhecer o seu irmão. Mas mais ainda, a dor que José descartou de seu coração, quando ele chegou e disse, eu sou aquele cara, e Deus me fez prosperar. Deus me deu o sucesso, apesar de. Uma outra característica que cura as feridas da alma é, diga o nome da sua dor. Eu tenho problema esse. Que problema é esse? Isso, isso, isso. De novo, se você não consegue contar a um amigo, conte a um psicólogo. Cure a sua dor para que você tenha uma vida longa e próspera, ainda aqui na terra. Cure a sua dor. Ali, Gênesis 45, no verso 4, José chama os seus irmãos e diz, cheguei mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam do Egito. Eu sou José. Sabe quem eu sou? Aí ele começou a relembrar, aquele adolescente, aquele jovem, vocês me venderam, lembra? José revelou a dor que estava sentindo, o quê? A dor do abandono, a dor da traição, a dor de ser entregue para estranhos, de seus próprios irmãos o deixarem. Ali, José se revelou e ali começou o processo da cura na vida de José. Uma outra característica para a cura da alma é tome uma iniciativa e procure se reconciliar. Quem te incomoda, quem te aflige, consegue ir ter com essa pessoa e dizer, mas ele não vai ter amadurecimento suficiente para poder me entender, ele vai não dar bola para mim. Se tu acha que essa pessoa não consegue, faça a sua parte. Aí sim, peça a Deus que o Senhor, em sua misericórdia, lhe dará força. Senhor, eu não consigo, mas eu preciso, me ajuda. Me ajuda a me reconciliar com essa dor, a voltar a ter paz, porque eu preciso da paz, porque essa dor me incomoda. Essa dor que eu tenho com o irmão, essa dor que eu tenho com o amigo, essa dor que eu tenho com o pai, mas meu pai morreu. Aí sim, busque em Deus a paz de espírito. Porque Deus pode dar e pode tornar essa sua dor em algo leve, suave. A dor vai deixar vai desaparecer, a lembrança? Não necessariamente, mas não vai mais doer. Será apenas uma cicatriz. E aqui a gente vê em Gênesis 45, 14 e 15, nos diz o seguinte. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Este choro aqui aconteceu porque finalmente José conseguiu perdoar. Mas sabe quando aconteceu de fato isso? Quando Judá, um pouquinho antes aqui na história, Judá tem a história que eles colocam a taça, né, do faraó na bolsa de Benjamim, e Judá diz assim, para quem tiver essa taça pode ir, porque ele será morto. Ou seja, Judá tinha tanta certeza que não estava com eles, né, que quando Benjamim voltou, as taças voltaram, os meninos voltaram para com José, e Judá foi contando a história, faraó, governador, né? Governador, ele é o filho mais querido de meu pai. Meu pai perdeu um filho a qual amava.
Nós não podemos voltar para casa sem esse nosso irmão mais novo. Lembra que nós dissemos isso? E aqui no capítulo 44 fala toda essa história, transcorre esse processo. Quando Judá se revela e diz a história e conta o processo da dor de seu pai, conta do processo do quanto seu pai sentia saudade, ali José entendeu que era momento de se revelar, que era momento de dizer: ok, Senhor, permita com que eu me sinta perdoado. Permita com que eu consiga perdoar. Permita com que eu seja próspero também na alma, e não apenas na finança, e não apenas em governar, em ser um bom líder, em mostrar quem eu sou ou como sou. A pergunta que eu quero fazer para você aqui, querido irmão, é: o que precisa acontecer para que você entenda que uma cicatriz existe, mas ela não precisa mais doer? Que as feridas que nós enfrentamos durante toda uma vida, com familiar, com filho, com ex-marido, com ex-mulher, com ex-sogra, e tantos ex que passaram na nossa vida, essas feridas, elas existiram, vão existir, mas são apenas cicatrizes que não doem mais. Eu tenho uma cicatriz bem aqui, na minha perna. Está aqui, ó. Uma cicatriz que eu caí de bicicleta, fiz uma operação, fez todo um processo, aquela coisa toda, bobeira, caí de bicicleta boba. Passei por um ano de processo, e doía, e fiquei sem caminhar, muleta, todo aquele processo que tem quem não caminha e tal. Hoje eu olho para essa cicatriz e fico pensando: nossa, foi duro aquele ano, hein? Mas é só uma cicatriz. Me dói? Claro que eu não jogo futebol, mas ando de bicicleta. Claro que, quando eu lembro dessa cicatriz, eu sei o que eu passei, eu sei o processo, eu sei quanto foi dolorido ficar sem trabalhar, ficar em casa, sem poder segurar meu filho, porque não tinha força para levantar e tal, todo aquele processo que uma cicatriz traz. Mas hoje eu olho e digo: oi, valeu, está ali. Não dói mais, não me incomoda mais. Existe, me faz lembrar, mas não me incomoda mais. A pergunta é: qual é a sua cicatriz? Ela ainda é ferida? Ou ela é apenas uma cicatriz? Cicatrizes na alma existem e vão existir. Você não pode mudar o seu passado. Você pode permitir que o Senhor prospere o seu presente emocional. Entregue-se nas mãos dele. Permita que ele faça a diferença. Permita que ele modifique. Só que para isso você precisa dizer: Senhor, me ajude. Resumindo, se você não entendeu pouco do que eu falei, entenda essas 4 dicas. Para curar as feridas da alma, você precisa abrir o coração e falar toda a verdade. Falar o que te dói. Para a pessoa que você está sentindo, não consigo falar para ela. Fale para Deus primeiro, depois busque um profissional. Busque um psicólogo, busque um médico, busque alguém que você confie e que esteja pronto para receber essa sua verdade, por mais dolorida que ela seja. Segundo item, expresse os seus sentimentos sem reserva. Aprenda que quando mais você jogar para fora aquilo que te dói, maior será o processo de cura. Permita-se ser curado. Diga o nome da sua dor. Ah, tem tantas coisas que me incomodam. O que de fato é a tua dor? Fale sobre ela, reflita sobre ela, mexa nela,
Faz aí um rebuliço para que isso possa te doer pela última vez. E aí você possa se sentir curado, porque curas emocionais existem. Só que às vezes nós não conseguimos sozinhos. E a quarta dica: tome iniciativa de reconciliação com a pessoa que você está chateado. E mais ainda, consigo mesmo, porque ficou chateado por tanto tempo. Se permita dar uma chance. E deixa, assim como José, depois de tantos anos, se permitiu ser de fato perdoado, transformado e modificado pelo Senhor. Que Deus nos abençoe. Ao colocar-me em tuas mãos, quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que perdi quando de ti me afastei e tão longe eu vaguei. Hoje te entrego outra vez a minha vida, minha mente e o meu ser. Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronta estou para cumprir o teu querer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações, e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajude a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao entregar-te o meu ser, eu só te peço, nunca mais me deixes ir. A tua companhia é o que jamais quero perder. Renova minha fé e me ensina a obedecer. Força, Senhor, para vencer as provações, e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajude a confiar nas tuas mãos e no poder transformador teu perdão. Se não fosse a tua graça, nem sei onde estaria. Te agradeço e te louvo por me dar mais uma chance. Vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajude a confiar nas tuas mãos e no poder transformador
ao receber estes milagres, eu quero confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. Querido Deus, amado Pai, faça desse louvor, Senhor, a nossa oração, a nossa súplica. Por favor, Senhor. Nós queremos, nós precisamos, nós buscamos, Senhor, os teus milagres. Mas mais do que um milagre sobrenatural que nos dê objetivos terrenos, nós queremos, Senhor, o milagre de transformação da alma, de transformação do coração, de transformação, Senhor, de nossas dores que a gente carrega por tantos e tantos anos, por tanto tempo, e que faz com que sejamos tão frágeis. Ó Deus, fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso caminhar, fortaleça, Senhor, a nossa vida, para que de fato as pessoas que têm contato conosco, elas vejam em nós pessoas fortes e capazes de, apesar dos problemas, conseguir superar, conseguir avançar e conseguir dizer: até aqui o Senhor nos ajudou e continuará nos ajudando. Por favor, Deus, transforme o nosso coração, transforme a nossa mente e que possamos reconhecer em Ti cada vez mais o poder de sermos transformados para a Tua graça. Nós pedimos as Tuas bênçãos, leva-nos para os nossos lares neste momento, na Tua paz, na Tua presença. É o que nós pedimos por Jesus. Amém.